A gente teve uma pergunta aqui do Gustavo Ponto Augusto. Ele fez a seguinte pergunta, Bruno. Avaliar o desempenho durante o treinamento, ele acredita ser uma estratégia de monitoramento importante, né? Visto que pode se modificar durante o treinamento. Ele usa muito a perda de velocidade. E aí ele pergunta qual a opinião da gente sobre isso, né? Se poderia também ser utilizada a PSE ou questionários semelhantes. É Augusto, né? Gustavo. Cara, que pergunta legal, né? A gente tem que pensar o treinamento com duas grandes perspectivas. A perspectiva de controle, onde você tem variáveis durante a sua sessão que você utiliza para manusear a intensidade da sessão para atingir o teu objetivo. E na perspectiva de monitoramento, variáveis que você controla ao longo do processo que te ajudam a pensar a sessão seguinte, tá? Então, dentro da sessão, a perda de velocidade é uma excelente forma de você manusear a intensidade do treinamento de força para conseguir maximizar algumas respostas. Por exemplo, indivíduos que perderam até 20% de velocidade durante as séries de treinamento de força, até 20%, não mais que isso, tiveram respostas de adaptação da força máxima muito superiores a indivíduos que perderam muito mais velocidade durante a série. Né? Indivíduos que mantiveram a velocidade de movimento durante a série próximas de 1 metro por segundo ao quadrado ali de aceleração, tiveram respostas otimizadas de potência muito superiores a indivíduos que treinaram em velocidades abaixo disso. Mesmo que a zona de potência ótima não seja exatamente essa velocidade. Então, treinar baseado na velocidade é uma boa ferramenta de controle? Claro, é sensacional. Muitas vezes você não consegue ter tecnologia disponível para isso. Né? Tem aplicativos de smartphone que permite, por exemplo, o MyLift. Você pode filmar atleta e analisar isso no Kinovia depois, ou você tem um encoder linear. A gente explica muito isso no módulo da mentoria de avaliação física. Só que às vezes você não tem essa tecnologia disponível. Muitas vezes a tecnologia é cara para você. Então tem estudos tentando usar a PSE como uma medida de controle de intensidade durante a sessão de treinamento de força. E encontram uma validade onde, quanto maiores os percentuais do 1RM, maior são as percepções de esforço. Então a gente fez uma aula da mentoria só para falar disso, que é usando a PSL no controle de carga na musculação. Só que existem variáveis que interferem. O nível de treinabilidade do sujeito, né, Marcelo? A gente viu esse estudo. Ele faz com que sujeitos mais treinados para a mesma intensidade de esforço apresentem uma percepção de esforço menor. Ele faz com que, às vezes, existe uma diferença entre sexos. Ele faz com que exista uma diferença entre membros. A mesma intensidade dá PSEs diferentes entre membro superior e membro inferior. Então, a PSE ela pode ser usada? Pode. Mas ela deve ser usada com a devida capacidade de interpretação, que existem fatores que interferem na sua utilização com essas diferenças. Então, a PSE do supino não representa a mesma intensidade da PSE do agachamento. A gente não pode ter essa ilusão. PSE 10 para um, PSE 10 para o outro. Tá? Existe uma diferença ali de intensidade mecânica. E é a mecânica que influencia na adaptação. Tá? Mas ela pode ser utilizada, ela é validada para o treinamento de força. Isso, perspectiva de controle. Perspectiva de monitoramento, eu uso a percepção subjetiva de esforço da sessão e não do exercício, né? Do exercício, escala de Borg, 6 a 20, ou Omni, ou CR10, de 0 a 10. Percepção subjetiva de esforço da sessão é a escala de Foster, de 0 a 10. Tem âncoras, palavras que significam cada número, diferentes entre as escalas. Então, você tem que apresentar escalas diferentes para o seu aluno para a situação que você usar. Para pós-sessão, é numa perspectiva de monitoramento, para eu entender a intensidade geral da sessão, para pensar na sessão do dia seguinte, para pensar se eu devo alterar a sessão do dia seguinte. E aí, como é que eu penso? O que eu prescrevi, carga externa, como ele reagiu, carga interna. E aí, para a live de hoje, que é sobre o princípio da individualidade biológica, quando eu tenho um variável de carga interna sendo controlada, você está sendo um profissional que está buscando atender o princípio da individualidade biológica, que você está olhando a resposta do indivíduo àquela carga. E aí você quer adaptar exatamente a carga para ele da maneira mais específica, a forma como ele reage. Então você está atendendo um dos principais princípios do treinamento esportivo.
Legal demais, respondido aí, Gustavo. Né? Porque quando o Bruno fala de monitoramento, ele empolga. O monitoramento é a vida dele. Aí ele fala muito rápido. Então, se não tiver ficado claro, por favor. Cara, como é que é engraçado, né? Eu entrei no... Em 2017 foi quando eu entrei no Minas Tênis Clube, porque eu comecei minha carreira de fisiologista. Em 2016, eu não sabia nada de monitoramento. Sabe o que é nada de monitoramento? Minha vida, cara, era treinamento de força e judô. Eu era atleta ainda, queria melhorar meu desempenho como judoca, mas eu não tinha nem noção do que era monitoramento da carga. E aí eu entrei nessa carreira de fisiologista e tive que mudar. E realmente é um tema que encanta muito, porque ele te mostra o que você realmente consegue fazer para cada sujeito. Que eu sempre quis fazer comigo, né? Melhorar o meu treinamento o máximo possível. Não deu muita coisa, não. Fui um atleta mais ou menos. Mas, para os meus atletas, eu tento ser o melhor.